Queridos irmãos, queridas irmãs, e neste sábado, dia 2 de outubro, estamos trazendo a Palavra de Deus, o Evangelho da Vida. Hoje a igreja celebra a festa dos Santos Anjos da Guarda e nos convida, o Evangelho, a vivermos a pequenez como caminho para o céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da festa dos Santos Anjos, Mateus 18, 1 ao 5. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se fizer pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, recebe a mim mesmo. Atenção, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Até aqui, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, na festa dos Santos Anjos da Guarda, temos um Evangelho que nos convida a fazer-nos pequenos. Aqui Jesus não está falando de uma falsa modéstia. Jesus não está falando que nós não podemos crescer na fé, na espiritualidade, nos dons. Não é isso. Mas Jesus está querendo vencer toda a ideia de prepotência que às vezes reina em nossas comunidades. E já reinava entre os seus discípulos. E os discípulos perguntam para Jesus: quem é o maior? Jesus diz: olha, diante de Deus, ninguém é grande, ninguém é santo, ninguém é superior a ninguém. Agora, temos um caminho. E um caminho apresentado por Jesus é o caminho da pequenez. E ele apresenta a criança. Talvez essa criança, naquele sentido bonito de dizer, olha, uma criança que se coloca no colo do pai, que confia na mãe. Esta também deve ser a nossa atitude diante de Deus. Como crianças, nos lançarmos inteiramente nos braços de Deus. Deixarmos-nos ser conduzidos por Ele. Fazer-se pequeno, vencendo o orgulho, a vaidade, o espírito de grandeza que nos faz pensar que somos superiores aos outros, que nos faz pensar que somos autossuficientes. Se tem uma coisa que essa pandemia nos mostrou, é que nós não somos autossuficientes, que nós não somos superiores a ninguém. Quantas pessoas que confiavam no dinheiro, que confiavam no plano de saúde, que confiavam nos seus bens, no seu poder, e se viram, como tantos outros, fragilizados, perdidos em meio a esta pandemia. Portanto, Jesus mostra para nós que se tem um caminho que nos leva ao céu, é o caminho da pequenez. Como ensinava São Bento, a escada que une a terra ao céu.
o primeiro degrau é a humildade. E quem não passar por esse degrau da humildade, jamais subirá a escada do céu. Portanto, as crianças têm muito a nos ensinar, com a sua pequenez, com a sua confiança de fé em seus pais, e que para nós se torna um motivo, um exemplo da nossa confiança em Deus. E Jesus termina o Evangelho chamando-nos a atenção para o cuidado para não desprezar os pequenos. Aqui, Jesus faz um jogo de palavras. Não desprezar as crianças, uma atenção para as crianças, mas também aquele cuidado para não desprezar os pequenos na nossa comunidade. Quantas vezes valorizamos os grandes, né? Colocamos no banco de destaque este ou aquele, porque tem um nome na sociedade. Mas quando chega um pobre, um humilde, deixamos de lado. Cuidado para não desprezar os pequenos. Pois eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que Deus nos ajude a cada dia fazer-nos pequenos e fazer desse caminho da pequenez, da humildade, a via para nós também chegarmos ao céu. E assim, saber que somos todos pequenos diante de Deus, mas que no amor Ele nos fez seus filhos, e essa é a nossa grandeza, de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele possa enviar os seus anjos para cuidar de todos nós, mas principalmente dos pequeninos do reino, dos pobres, das crianças, dos marginalizados. O Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um bom final de semana. Fiquem com Deus.